Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre imóveis, renda variável e renda fixa. Caraca, como assim? Isso mesmo, a gente vai abordar as letras de crédito, que são investimentos em renda fixa, os fundos imobiliários, que são renda variável, e os imóveis propriamente ditos. Esse vídeo não vai tornar você um especialista em imóveis, nem fazer qualquer tipo de recomendação de investimento. Eu vou mostrar para vocês as técnicas que eu gosto, as técnicas que eu sei, e vocês avaliam como vocês querem aplicar isso no seu patrimônio, se vale a pena para a sua diversificação. Não é para você ficar estudando isso a fundo, como eu falei em cripto. Se você quiser, beleza, mas não precisa, você não precisa ser um especialista no assunto para investir. Você precisa conhecer os fundamentos, mas ser um especialista, atuar de forma profissional, você não precisa ter esse conhecimento. Vamos para o nosso próximo slide. Bem, achei essa imagem maravilhosa no Foco no Investidor, é um site, e ele diferencia muito bem para a gente o que é LCI e LCA. Deixa eu pegar uma canetinha aqui, ó. Vamos começar com LCI. O que significa LCI? LCI significa letra de crédito imobiliário. Quando você coloca o seu dinheiro aqui, ele funciona de uma forma parecida com o CDB. Se você não sabe o que é um CDB, vou deixar o card aqui, que eu tenho um vídeo que explica exatamente como funciona. O LCI, você vai ter um prazo para sacar esse dinheiro, ou seja, ele não tem tanta liquidez quanto uma poupança, uma ação. É um investimento de uma liquidez menor. Liquidez é basicamente a capacidade que você tem de transformar algo em dinheiro. Então, se você tem ações, você consegue vendê-las rápido e transformá-las em dinheiro. Se você tem imóveis, demora um pouquinho mais. Isso basicamente é a liquidez, tá? A velocidade para transformar algo em dinheiro. As letras de crédito, elas têm baixa liquidez porque elas têm um prazo. Então você vai investir nela, você vai poder sacar daqui a 90 dias, 180 dias, tem prazos variados. Então ele não é um dinheiro que você precise usar imediatamente, tá? Não serve como uma reserva de emergência. Não é o ideal que você faça isso. Então vamos lá. Como é que funciona? Você vai investir, ó, e o banco vai usar esse dinheiro para financiar o setor imobiliário. Então, quando você coloca seu dinheiro numa LCI, letra de crédito imobiliário, você está emprestando dinheiro para o banco, e o banco vai usar esse dinheiro em financiamentos imobiliários e operações imobiliárias no foco geral do interesse do banco. O banco vai obter lucro e ele vai te pagar de volta. Então, quando você investe na LCI, você vai receber isso aqui com juros, tipo 100% do CDI, essas coisas, né? Então, por isso que é um investimento de renda fixa. Ele é garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, se a instituição financeira falir, ele garante o reembolso para você até R$250 mil. Isento de IR, é bem interessante também, se você está procurando uma diversificação maior no seu patrimônio, é bem interessante que você não vai pagar IR, tá? O LCA. LCA ele funciona exatamente da mesma forma como o LCI, só que ele é aplicado ao agronegócio, então financiamento de propriedade agrícola, equipamento, tudo isso aí. Mas ele funciona, ó, exatamente da mesma forma. Essa imagem aqui é maravilhosa, gostei muito dela. Ela é bem explicativa. Então, LCI e LCA é investimento de renda fixa. O banco vai usar seu dinheiro e vai te devolver com uma pequena rentabilidade em cima, né? Um pequeno lucro que você vai ter. Vamos lá. Fundos de investimento imobiliários, ou para os íntimos, os FIIs. Bem, o que é o fundo de investimento imobiliário? Imagina que você comprou um pedaço de um imóvel sem ter o imóvel inteiro. É como se fossem as ações, só que você vai comprar a ação de um imóvel, tá? Então, você imagina um shopping center. Você não consegue comprar o shopping center inteiro, então você vai comprar uma parcelinha daquele shopping center e vai receber um dinheiro de retorno equivalente a um aluguel, que seria desse shopping center. Só que, obviamente, vai ser proporcional à parcela que você pagou.
Por isso que ele não é um investimento de renda fixa. Porque se o shopping falir, se o shopping fechar, já era o seu dinheiro. Então ele é um investimento de renda variável. Tá? Existem várias formas de FIIs. Eu coloquei aqui, ó, a gente tem os fundos de papel, que basicamente eles são lastreados em dívidas, né? São dívidas atreladas a imóveis, e conforme essas dívidas vão sendo pagas, isso vai gerando um lucro para o fundo, e esse lucro é distribuído aí entre os investidores. Fundo de desenvolvimento, que são para, obviamente, projetos em desenvolvimento, né? Imóveis na planta. Fundo híbrido, que é um pouquinho de papel e um pouquinho de tijolo, já vou falar sobre o tijolo. E fundo de fundo, você terceirizou ainda mais o negócio. Esses aqui, de baixo, é lixo, tá? Isso aqui é lixo. O mais importante é tijolo, tijolo, tijolo. O que é tijolo? Fundos de tijolo é o que a gente chama de fundos em coisas que já existem. Então você não vai investir em um galpão que ainda não existe, em um shopping que ainda não existe. Você vai investir em coisas que existem e já estão operando. Então é o shopping que já está operando, é um galpão, um centro de logística que já está operando. Tudo isso são fundos de tijolo, são palpáveis, tá? Eles são os mais seguros, porque você não tem o risco do não pagamento da dívida, como nos fundos de papéis. Em termos de Brasil, tudo que envolve dívida é muito arriscado, porque tem muito calote, muitas pessoas não pagam as dívidas por N motivos, não cabe a gente discutir aqui, mas o Brasil não tem um histórico de bom pagador, e é por isso que os juros aqui são tão altos. O banco corre muitos riscos, mas o negócio do banco é justamente isso, né? Dívida. Então, aqui no papel você tem muito risco. O fundo de desenvolvimento, quantas vezes você já ouviu, né? Aqui pelo Rio de Janeiro você consegue ver em outros estados também, São Paulo. Você vê um monte de imóvel que está parado, obra que começou e nunca terminou. Então, como vocês podem perceber, existe um risco aqui que é da obra não terminar. E o seu dinheiro novamente vai para o buraco, né? Quantas confusões, quantos rolos a gente já viu aí na televisão de pessoas que compraram imóveis na planta e o imóvel nunca ficou pronto. Fundo híbrido vai ser, por exemplo, um tijolo, um papel, tijolo de desenvolvimento, papel de desenvolvimento, enfim. Então, você vai estar perdendo no risco aqui. Os fundos de fundos. Aí, né, é um fundo que tem fundos híbridos, que tem fundos de desenvolvimento, é uma grande mistura. E, de novo, não vale a pena. Se você pode você mesmo fazer o investimento, não tem por que você investir em um fundo. Você pode fazer as escolhas. Como eu já expliquei num vídeo anterior, ninguém vai gerir o seu patrimônio melhor do que você. Você deve ser o gestor do seu patrimônio. Acho que eu falei isso em vários vídeos. Então, quando a gente fala em fundo imobiliário, tem 3 regras que você tem que seguir. 3 coisas muito importantes: tijolo, tijolo e tijolo. Beleza? Acho que eu fui bem claro. Então é uma renda variável, foca no que já está construído para evitar decepções futuras e não tem muito mistério. Como vocês podem ver, é algo bem simples, né? Estou explicando até que bem rápido. Se alguém não entendeu, por favor, fala aí nos comentários que eu faço até outro vídeo para explicar. Agora, os imóveis propriamente ditos. Imóveis, vamos lá. Quando você fala em investir em imóveis, você tem que mudar um pouco a mentalidade. Não é papo de coach, não. Por que eu coloquei essas 2 imagens? Quando a gente fala em imóvel, muita gente pensa nisso aqui, ó, essa casinha com a chave. Isso aqui remete a lar, tá? Uma casa não é um lar, já diz a música, já diz lá no Todo Mundo Odeia o Chris. Quando você está investindo, é essa mentalidade aqui que você quer. Essa imagem ela passa um ar de profissionalismo muito maior, né? Um ar de seriedade. É isso que você tem que ver. Quando você vê imóvel como isso aqui, você começa a fazer besteira. Você começa a financiar 50 imóveis para alugar e se entope de dívida. Então, se você quer comprar sua casa,
para você passar o resto da sua vida. Aí a sua mentalidade é essa aqui, ó. É o seu lar. Agora, se você quer investir em imóveis, a sua mentalidade é essa aqui. E como é que funciona um investimento em imóveis? O que a gente vai abordar aqui? De novo, não vou te transformar em um investidor profissional. Isso aqui não vai ser a sua profissão. Isso aqui é um meio de diversificar o seu patrimônio ou de fazer também uma consolidação patrimonial. Já vou chegar na parte da consolidação patrimonial, se você de repente achou esse nome difícil. Vamos lá. Primeiro, imóvel, você tem 3 coisas muito importantes que você nunca pode esquecer. As 3 regras fundamentais para você comprar um imóvel: localização, localização e localização. Location, location, location. A localização, ela é sem dúvida o fator mais preponderante na valorização ou desvalorização de um imóvel. Basta você observar bairros que imóveis não tinham uma boa localização e eles foram tomados por violência. Tem sido bem recorrente isso em São Paulo, na Bahia, e esses imóveis desvalorizaram muito. Agora, quando você tem um imóvel bem localizado, num condomínio de luxo, por exemplo, cara, o bairro ao redor ele pode estar um lixo, mas o condomínio está funcionando direitinho, está tudo bonitinho, ele é perto de repente de pontos estratégicos como uma praia, um mercado grande, pontos de ônibus, estações de trem, centros comerciais, e o imóvel ele valoriza. Então, a localização ela é sempre muito importante quando você vai comprar um imóvel. Até quando você vai comprar um imóvel para você morar, só que você não quer viver ali para sempre. Você está com um dinheirinho e fala, vou comprar aqui e depois vou fazer um upgrade. Também pensa na localização, porque no futuro, se você quiser se livrar desse imóvel, talvez você não consiga. Então, localização é algo muito importante. Localização, localização, localização. E a gente volta também um pouquinho no FIIs, tá? Tijolo. Nada de comprar imóvel na planta. Por quê? Pode dar certo? Pode dar certo. Mas você pode se envolver em rolo. Eu aconselho sempre que você evite rolo, evita tentar se dar bem. Cara, você tem o dinheiro, o imóvel está pronto, vai lá e compra. Evita estresse na sua vida. Se você quer arriscar no imóvel na planta, vai lá, sua conta e risco. Mas eu sugiro que você evite rolo. Eu prefiro assim. Eu prefiro dessa forma. Eu vou manter as coisas simples, evitando qualquer tipo de estresse muito grande no futuro. Às vezes você vai lá e compra um imóvel e tem que tirar gente. Então, cara, fica no simples. Se você não vai fazer disso a sua profissão, fica no simples que ele vai dar certo. Aí vamos, aproveitando que eu entrei nesse papo de tirar gente do imóvel, imóvel de leilão, cara, vai ter sempre problema. Tem gente que vai estar no imóvel, você vai ter que entrar com processo para tirar a pessoa. Então, comprar imóvel de leilão é um comportamento de profissional. É o cara que ele vive disso, ele só faz isso. Se você não vive disso, se você não tem tempo para ficar acompanhando ação, acompanhando leilão, você vai acabar metendo os pés pelas mãos. Então, quando você não é um investidor profissional, quando eu falo profissional, entendam mesmo como profissão, não vale a pena. Você vai arrumar estresse, você não vai ter tempo para gerir as coisas da forma como você precisa. Então, foque no simples. Quem investe em leilão, tem alguns títulos também, se eu não me engano, de dívida relacionados a imóveis, isso é para gente profissional. Se você não é um profissional de imóvel, você não vai fazer isso. Se você é um profissional de imóveis, bem, você está no vídeo errado, você não vai aprender muito algumas coisas aqui. Então, foquem no tijolo, foquem na localização e mantenham o negócio o mais simples possível. Evitem qualquer problema, evitem preços muito baixos, que com certeza tem alguma coisa por trás. Evitem os rolos.
E consolidação de patrimônio. O que é isso? Eu, particularmente, eu vejo os imóveis mais como uma consolidação de patrimônio do que como um investimento propriamente dito. Por quê? Imagina que você comprou uma casa de R$1 milhão e você vai colocá-la para alugar. Se você conseguir um bom aluguel nela, você consegue, sei lá, R$5 mil alugando essa casa. Você vai ter, então, sem considerar a inflação nada, 60 mil por ano que você vai receber de aluguel. Isso se a gente não considerar também imposto de renda, que vai incidir sobre isso. Mas não vamos considerar imposto de renda. 60 mil por ano. Para você recuperar o 1 milhão, cara, em 10 anos você já vai ter, faturado só 600 mil. Em 10 anos. Você vai precisar de 20 anos para ter algum lucro. E se a gente colocar imposto, reforma que você precisa fazer no imóvel, vai passar de 20 anos tranquilamente. Então é um investimento com uma rentabilidade extremamente baixa. Demora muito para se pagar, mas demora demais. Então não é algo que é um investimento lucrativo. Ele funciona de uma forma semelhante à reserva de valor. Você vai deixar o seu dinheiro ali como uma forma de garantir o seu patrimônio. Então você tem um dinheiro que você não quer perdê-lo ao longo do tempo. Os imóveis, eles têm até uma valorização, alguns picos, alguns fundos de valorização. Você pode sim se aproveitar disso e vender o imóvel inteiro ao invés de aluguel. Aí sim, beleza, é válido, você vai estar investindo, vai estar sendo gerado um lucro. Mas, de novo, acaba entrando muito na seara do profissionalismo. Você teria que acompanhar muito bem o mercado imobiliário. Não é fácil dar toda essa liquidez ao imóvel, aproveitar os topos e os fundos do mercado imobiliário. Então eu prefiro utilizá-lo como uma estratégia de consolidação. Lembra que eu falei de liquidez? Liquidez lembra o quê? Lembra líquido. E consolidar. Consolidar a gente pode entender que é o seguinte, transformar em sólido. Então você tem um dinheiro que era líquido e você solidificou. Então não é tão fácil assim de você transformá-lo em dinheiro, mas ele está ali sólido, ele está firme, é o seu patrimônio com uma garantia futura, porque terra é algo que vale, sempre valer muito dinheiro. Mesmo na Venezuela, mesmo na Argentina, terra ainda vale dinheiro. Então os imóveis físicos de tijolo, eles são investimentos mais seguros, porque eles têm um valor agregado na própria existência. É bem como o ouro mesmo, só que funciona de uma forma diferente. Você abre, você pode montar negócios, mas eu gosto muito de usá-lo como essa forma de consolidação de patrimônio. Um dinheiro que eu quero guardar para mim, que eu não quero usar, mas eu também não quero perder. Então é basicamente isso. Acho que eu consegui fazer um patamar geralzão. Acho que de repente deu uma confusãozinha aqui no final, mas se ficou qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que a gente faz outro vídeo explicando. Tentei ser o mais sucinto possível. Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, dá um joinha, compartilha, comenta, ativa o sininho, um monte de coisas que tem no YouTube para fazer. Solta fogos. E clica nesses vídeos aí que estão aparecendo para você aprender muito mais. Valeu, falou!